com uma bipolarização que no poder local então é flagrante. Agora no poder nacional pode dizer-se que não é fácil de detectar claramente, mas no poder local é muito, muito flagrante. E portanto, quando a categoria de partido de cartel surge na dogmática politológica, estamos no início da década de 90, já o PS e o PSD estavam nela. O que é espantoso, 20 anos depois de terem dado os primeiros passos. Chegaram onde chegaram outros partidos com muitas décadas para lá chegarem. Outros partidos europeus. O poder local está obsoleto. É um dos casos de obsolescência. Quer na sua forma de gestão, quer na forma de eleição, quer na forma de funcionamento. Para o peso que tem, efetivamente. Todos temos a noção que há autarcas que decidem, em termos quantitativos, dossiês, mais importantes do que a generalidade dos membros do Governo Nacional. E no entanto, o poder local funciona, em termos concebidos, tentativamente, há 30 anos atrás. Bom, encurtando razões, outros exemplos da anciania, o sistema eleitoral, os parceiros económicos e sociais. Então aí chega a ser preocupante a falta de visão na reorganização dos parceiros económicos e sociais, nomeadamente os patronais. E depois dois exemplos. A administração pública, com a dificuldade da adaptação em buscar a realidade, e a justiça, que em rigor só surgiram como prioridades há menos de uma década esta parte. Terceiro desafio que foi enfrentado, Europa. E a Europa tradicionalmente era vista como viam os ingleses quando tinham umas páginas sobre overseas na imprensa britânica. Era o que se passava do outro lado. Depois começaram pouco a pouco a corrigir isso por força das circunstâncias. Embora com pouca vontade. Mas nós também. Havia o overseas, havia realmente Bruxelas. A Europa era a boa negociação em Bruxelas. Não passando durante muito tempo pela cabeça dos portugueses que a questão europeia era uma questão que tinha uma frente interna natural e da qual dependia todo o espaço de negociação. O maior talento negocial não podia suprir as deficiências internas. E no plano interno era o quê? O controle das contas públicas, a capacidade de convergir economicamente com a Europa, a capacidade de refazer as reformas dos sistemas sociais, a capacidade de redefinir o regime económico. Isso não se podia negociar em Bruxelas. E durante um tempo, mas que também não foi muito longo, foi ali no final da década de 80, princípio da década de 90, houve uma ilusão em setores da opinião pública de que podia haver coisas em Portugal que não se soubesse, em Bruxelas. Neste mundo do tempo real. Como se não se soubesse primeiro em Bruxelas do que por parte da maioria esmagadora dos portugueses. É evidente que a frente externa é importante. É importante a oposição ao confidencialismo, para usar uma expressão de Adriano Moreira, ao confidencialismo europeu. É importante a atenção e o combate ao tropismo para o diretório, que subverte o ideal europeu originário, que era da solidariedade. Que é importante saber o peso relativo das várias instituições europeias, que em si mesmas não têm a mesma relevância em termos de Portugal, independentemente, hoje o Presidente da Comissão séria, não ver bem, para verificar, um português, a Comissão é tendencialmente mais importante para um país como Portugal, está a ver no Parlamento Europeu. O Conselho pode ser ou não, depende das circunstâncias e das matérias. O alargamento e as consequências do alargamento, isto é, a redefinição da política de aliança. Os nossos aliados já não são. Pode ser que a Irlanda volte a ser, tal como a vida está. Mas deixou de ser há algum tempo. E a Espanha deixou de ser. Passou a ter o estatuto de potência que de vez em quando faz apelo aos fundos estruturais quando lhe convém. E, portanto, novos aliados serão alguns dos que não outros. É uma nova problemática que se abriu. A persistência das cooperações forçadas compete-nos a nós, feita a opção europeia em relação ao euro, como em relação a outras cooperações forçadas, fazer o que depende de nós, da frente interna, para não sermos marginalizados e distanciados, porque quando formos, somos irreversível e longínquamente distanciados.
Outros passarão à nossa frente. Deixaremos de estar no primeiro núcleo, no segundo núcleo, passaremos de um terceiro ao quarto núcleo. E isso tem consequências irreparáveis. E finalmente a economia de mercado. Embora com preocupações sociais. A definição de regras. A dificuldade que tem existido em definir as regras do jogo. Entra um governo e redefine as regras do jogo. Não há nesta matéria, passado que foi o debate constitucional que entreteve as elites portuguesas no século XIX e no século XX e que depois contaminou a opinião pública. Não há um cidadão que não se considere um pouco constitucionalista. E isso foi ao mesmo tempo um triunfo dos constitucionalistas e sua tragédia, mas o bem fiz eu em derivar para o administrativismo, mas o que é facto é que isto significa que a definição de regras tem sido difícil de consensualizar. E, no entanto, é fundamental. É um dos traços essenciais das economias europeias as mais ricas e mais sábias. A capacidade de definir os termos da regulação é uma realidade muito nova. Vai contra a lógica da administração pública portuguesa. É uma importação que vai contra a nossa cultura cívica. E, portanto, importa-se, mas não se quer aceitar os termos dessa realidade. Portanto, fica a meio haste, fica a meio caminho. E depois, naturalmente, o repensar uma administração pública, que não foi repensada, a minha outra tese, há muito tempo, porque foi o palco de um acordo tácito entre os dois maiores partidos. Os dois maiores partidos, ambos presidentes do poder político e da administração pública, decidiram não tocar na administração herdada do partido alternante, colocando apenas na prateleira, e por isso temos prateleiras sucessivas, que não são prateleiras de pessoas, prateleiras de instituições. Portanto, é possível, como provavelmente nas escavações arqueológicas, encontrar camadas que correspondem a instituições às várias vivências governativas, que depois são retocadas com outros nomes, repescadas com outro contexto. E esse pacto, próprio de partidos de cartel, que os dois têm de se entender entre si e precisam do apoio público, financiamento público e do poder público, explica porque se não toca verdadeiramente, ainda agora nas regras de funcionamento principais, ou não se tocou até há muito pouco tempo, que é do que eu toco da administração central. E depois, naturalmente, até há muito pouco tempo, a questão da segurança social, ainda hoje a questão da definição das regras na saúde e a definição das regras na educação. O que se faz são intervenções impressionistas e casuísticas na educação, mas tem-se de fazer um grande debate sobre como deve ser a educação. Ora bom, este quarto ciclo vai a meio. É um ciclo fatídico em termos eleitorais, porque nele se concentram em tempo recorde 4 eleições. Uma que normalmente não teria uma conotação política nacional muito evidente, mas passou a ter, as do dia 7. 2 outras que têm quase sempre conotação nacional, embora uma delas ofusca a outra, na medida em que a proximidade, ou simultaneamente ou a proximidade, acaba por dar às legislativas uma maior importância, pelo menos em termos de número. E logo a seguir uma eleição presidencial. E pelo meio, pela lógica de funcionamento tradicional da Constituição, uma curta janela de oportunidade entre 2 semestres marcados por impossibilidade de intervenção presidencial relativamente à composição do Parlamento. A corresponde ao primeiro semestre a seguir à eleição do Parlamento, a corresponde ao último semestre do mandato presidencial. Temos, portanto, que terminando o ciclo em 2015, os anos que seguem, e este meu sorriso é mais nervoso do que áudio, os anos que seguem são anos particularmente complicados. Portanto, falo dos próximos 3 anos, dos que faltam, temos 3 anos dos 6 que faltam para o termo do ciclo, que bem pode acontecer que signifiquem não haver alteração significativa ou apreciável nas questões estruturais que permaneceram até hoje. De facto, neste quarto ciclo que encontramos foi o delinear de uma reforma da administração pública começando pelo fim, isto é, começando pela reorganização de algumas estruturas e a afetação de pessoas, sem definição de fins, que eu acho uma forma originalíssima